Olá, tudo bem? Bom, hoje vamos conversar um pouquinho sobre metabolismo bacteriano, certo? Na nossa aula gravada passada, a gente falou bastante sobre morfologia, estrutura bacteriana. E agora a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase na questão de metabolismo, certo? Metabolismo, crescimento, o metabolismo e a nutrição. O que a primeira coisa que tem que estar, focada? O conceito de vida. Ou seja, quando você fala algo vivo, certo? O que é vivo? O termo vivo se refere a algo metabolicamente ativo, capaz de gerar cópias de si próprio e que tem potencial de evoluir. Então, quando você olha para bactérias elas obtêm alimentos do meio, elas extraem, né, energia do meio. Tem bactérias que podem produzir a sua energia a partir, né, de luz, sabe, por exemplo. Ah, e elas são autotróficas, e outros organismos que são outras bactérias vão ser quimioautotróficas, certo? Ou aquelas que são heterotróficas, que dependem de obter aí nutrientes do meio. É, o que elas fazem com esses nutrientes? Convertem em energia, e além de energia elas obtêm pedaços, né? Pedaços de matéria para poder construir novas unidades. E de que adianta você ter energia, construir novas unidades, se a tua vida tem um tempo limitado e ao final dela você morre e tudo desaparece? Não faz sentido nenhum. Então, para ser vivo, além de você tirar energia do meio, você conseguir pegar pedacinhos do meio e construir tudo isso, você também tem que ser capaz de reproduzir-se. E ao reproduzir-se, você eterniza a vida, certo? Continuando produzindo aí novas células. Então, isso é a base do que nós chamamos de teoria celular. Nenhuma célula existente pode ter originado sem a existência de uma outra célula pré-existente. Então, por isso que quando Darwin, né, fez ali a teoria da evolução e ele foi regredindo, a gente sempre chega em ancestrais comuns, certo? Para todos os organismos vivos, você chega a ancestral comum porque todo mundo originou de uma outra célula pré-existente, e que, se eu usei o termo Darwin, eu tenho que obrigatoriamente incluir na vida o termo evolução, porque a vida é um processo evolutivo. As primeiras células que surgiram, se elas não tivessem evoluído, nós não estaríamos agora tendo essa conversa. Então, o processo evolutivo é algo fundamental e que a gente não consegue dissociar, ok, desse conceito de vida, né? Beleza, então, micro-organismos são seres vivos. Bactérias, fungos, certo? Protozoários são seres vivos. Sendo seres vivos, eles são regidos por regras bioquímicas que nós estudamos, que nós já compreendemos muito bem, certo? Em todos os níveis. E, obviamente, que bactérias, né, elas são muito úteis para o estudo da bioquímica, certo? A bioquímica estuda muito a fisiologia bacteriana, certo? Como que essas células se organizam, como elas se desenvolvem, quais são as vias metabólicas. Até porque a gente precisa desses avanços tecnológicos para aplicações industriais, agrícolas, certo? Aspectos de saúde, produção de medicamentos, produção de bioinsumos. Então, a gente precisa conhecer a fundo a bioquímica dos micro-organismos. E conhecer a bioquímica dos micro-organismos, quando você pega e olha no aspecto evolutivo, em última instância, certo, as células animais evoluíram das arqueias. As arqueias surgiram das bactérias. Então, muitas vias metabólicas, certo, percursos metabólicos que nós conhecemos nas bactérias, nós identificamos, obviamente, em animais superiores, certo? Em mamíferos, em nós. Então, esse conceito bioquímico de metabolismo, ele vale para todas as células vivas, vale para todos os organismos. E os conceitos bioquímicos que eu vou aqui falar, certo, muitos deles você vai olhar assim, isso é o que acontece no nosso corpo. Exato. É basicamente a mesma coisa, só que em células diferentes, em proporções diferentes e escalas diferentes. Bom,
Então, por definição, né, o metabolismo é a soma de todas as reações químicas dentro de um organismo vivo. Né? Só que você tem que levar em consideração o seguinte: reações químicas, quando acontecem sem catálise, elas podem acontecer instantaneamente ou podem levar anos ou milhares de anos para acontecer. E se demorar muito para uma reação química acontecer, isso pode se tornar inviável, certo? Para a vida, para o desenvolvimento da vida. Então, quando você pensa em reações químicas dentro de um organismo vivo, você está falando de reações químicas enzimaticamente metabolizadas, certo? Enzimaticamente aceleradas. Essa definição, colocando enzimaticamente, é uma definição que você encontra no Leininger, certo? O pessoal gosta de falar de Leininger, né? Nunca sei exatamente qual é a pronúncia dele. E nesse livro de bioquímica, né, o Princípios de Bioquímica de Leininger, você encontra sempre essa menção. Metabolismo depende de catálise, certo? E quando você olha o metabolismo em si, ele é dividido em duas etapas: anabolismo e catabolismo. Anabolismo é a fase de construção, é você pegar e construir a estrutura do organismo a partir de moléculas menores. E o catabolismo é a fase de degradação, é a fase em que eu pego nutrientes ou pego estruturas pré-existentes e degrado para obter energia ou para obter outras moléculas para outros fins, certo? Então, essa via que você está vendo aqui no slide, né, simplifica bem essa questão do papel do ATP nos processos anabólicos e catabólicos. Você tem um momento em que você produz ATP, é o catabolismo, e tem um momento que você usa ATP, que é o anabolismo. Tá? Beleza. Aqui a gente ainda está num campo de revisão bioquímica, ok? Só para a gente ir lembrando. Então, você olha uma bactéria, certo? Aí a gente tem uma bactériazinha aqui com flagelos, com estruturas de fímbrias, né? Com o seu nucleóide lá dentro, bem bonitinho. E aqui ele está representando que essa bactéria ela se multiplicou. Então, se ela se multiplicou, ela teve que produzir todos os elementos necessários que vão estar aí nessa cópia, ok? Certo? Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que obter nutrientes, certo? Se ela for autotrófica, ela vai conseguir pegar a luz, certo, do sol, vai utilizar isso para polimerizar carbono, e aí ela pode usar o CO2 como fonte de carbono, ou, certo, ela é heterotrófica e ela vai obter, né, essa energia a partir de nutrientes orgânicos já pré-existentes. Né? E você ainda, pegando outros micronutrientes, e o fosfato é extremamente importante nesse processo. Aqui ele está demonstrando o sulfato, né? E o grupo amínico aqui, né? As aminas, porque você precisa de nitrogênio, você precisa de enxofre, você precisa de fosfato, você precisa de carbono. Com tudo isso, certo? Você consegue produzir moléculas simples que polimerizada, certo? Vão formar biomoléculas, ácidos graxos, açúcares, aminoácidos, certo? Então, ácidos graxos, açúcares, aminoácidos, nucleotídeos. E aí essas biomoléculas, elas se polimerizam e ao se polimerizar, né, elas... Deixa eu só acertar aqui a posição para não ficar tão torto. Elas vão produzir aí lipídios, lipopolissacarídeos, glicogênio, ureína, proteína, RNA, DNA, certo? Que são as macromoléculas que vamos utilizar para a montagem de estruturas. E aí está aqui as estruturas: a inclusão, envelope, flagelos, fímbrias, citosol, ribossomos, nucleóides, certo? Tudo que a bactéria precisa. Então, isso aqui é a via anabólica, como bioquimicamente as bactérias vão se construir. E aí,
certo? Nós temos a outra via, se considerado metabolismo, que é a via catabólica, certo? Então, quando eu penso em catabolismo, eu estou considerando a fase degradativa, certo? É a fase em que eu vou conseguir produzir energia, porque ao degradar, o que eu faço? Eu removo elétrons das ligações químicas existentes na molécula que eu estou degradando e transfiro esses elétrons para o ATP, certo? Para o ADP, que está lá, a adenosina de fosfato, mais o fosfato inorgânico, e eu consigo transferir esses elétrons para fazer a ligação do ATP, adenosina trifosfato, e deixo essa ligação ali armazenada para que as células possam utilizar, certo? Das vias de conversão de energia. Né? Então, basicamente é assim que a gente vai fazer, né, a produção do ATP. E essa via chamamos de catabolismo, e o catabolismo pode acontecer dessa maneira aqui nas bactérias. Né? Você pode ter uma respiração aeróbica, em que a degradação das moléculas vai acontecer na presença de oxigênio, e o oxigênio, o papel do oxigênio é ser o aceptor final de elétrons, certo? O que significa ser aceptor final de elétrons? Significa que na natureza nada se perde, tudo se transforma, certo? Nada se cria. Você precisa pegar esse elétron que você tirou das ligações químicas e usá-lo, certo? Para via de produção de ATP. E esses elétrons, certo? Eles potencialmente estão presentes, né? O elétron livre está ali. Ele participou do processo, ele forneceu energia para você conseguir fazer as ligações químicas, mas eu ainda tenho elétrons disponíveis. E esses elétrons, eles são descarregados no oxigênio. E aí a gente forma a água. Então, nas vias metabólicas, aquela ideia de respiração, entra o oxigênio e entra o alimento, certo? Aí a gente quebra o alimento e produz CO2, água e ATP, certo? O CO2 vem dos carbonos presentes nos alimentos. A água vem do oxigênio, que foi o receptor final de elétrons. E o ATP é a energia que foi transferida de um sistema para o outro. Certo? Então, isso é o catabolismo e isso é o que acontece na respiração. Por isso que a gente chama de respiração. Entra oxigênio, sai CO2 e água. Certo? Então, a gente usa, certo, substrato e fosforilação oxidativa para fazer esse processo. E lá em eucariotos a gente produz aí 36 ATPs por molécula de glicose, certo? Aqui estou utilizando como padrão a glicose. E nos procariotos a gente consegue produzir 38 moléculas de ATP por molécula de glicose. No caso da respiração anaeróbia, ou seja, eu não tenho oxigênio, mas o evento se chama respiração, certo? Então, se o evento se chama respiração, certo? Significa que eu ainda vou utilizar as vias fosforilativas, tá? Eu ainda vou quebrar as moléculas, vou produzir CO2, só que dessa vez eu não tenho oxigênio como receptor final de elétrons, eu tenho nitrito, sulfato, certo, carbonato, e esses caras recebem o elétron no final, certo? E aí você consegue produzir energia pela mesma cadeia transportadora de elétrons que você utilizou na via da respiração aeróbia, só que sem oxigênio. Tá? Então isso não é uma via fermentativa, certo, em que acontece a anaerobiose, que nós sempre falamos assim, essa via é aeróbia ou é anaeróbia, certo? Essa via clássica, aeróbia e anaeróbia, quando a gente fala assim, a gente está falando presença de oxigênio e ausência de oxigênio. E invariavelmente você pensa em glicose aeróbia e glicólise anaeróbia, certo? Com baixo rendimento. Não, então você tem uma via de respiração que é uma oxidação, ela é um processo fosforilativo que tem um rendimento, certo, interessante. Não é tão grande quanto a respiração aeróbia, mas
é bem maior do que os processos fermentativos. Então, o processo fermentativo, certo? Ele é uma via que pode acontecer tanto em aerobiose quanto em anaerobiose. Então, a fermentação, ela não está muito preocupada se tem oxigênio ou não no meio. Óbvio que a presença de oxigênio, ela direciona vias metabólicas, certo? Processos, mas o fato dele estar presente não é proibitivo da existência do outro. Só que mesmo que ele esteja ali presente, se eu estou num processo fermentativo, os elétrons não vão ser depositados no oxigênio. Os elétrons vão ser depositados numa molécula orgânica, tá? Então, sempre que a gente pensa em fermentação, a gente pensa ali, por exemplo, em produção de álcool, certo? Em que o piruvato se torna receptor final de elétrons e ao ele se tornar receptor final de elétrons, ele produz o etanol, certo? E aí, se a gente olhar outras vias fermentativas, como vias lácticas, certo? Vias acéticas, propiônicas, certo? Você vai ter vários subprodutos que a indústria, inclusive, aproveita nesses processos fermentativos, em virtude de que o receptor final de elétron é uma molécula orgânica que surgiu em algum momento no metabolismo desse organismo, ok? Então, vamos lá, seguindo. Aí o que a gente tem aqui, né, de diferente entre respiração e fermentação? A respiração, certo? Você tem a glicólise e você vai produzir moléculas transportadoras de elétrons, no caso da respiração, e essas moléculas transportadoras vão levar esses elétrons até a cadeia transportadora de elétrons. Só que na glicólise, na via de respiração, o ácido pirúvico que foi formado, ou seja, a quebra do açúcar que formou o ácido pirúvico, o ácido pirúvico ele cai no ciclo de Krebs, certo? E ao cair no ciclo de Krebs, ele vai ser completamente oxidado a CO2 e seus elétrons. Esse ATPzinho aqui, ó, pobreza, tá? É um GTP que se forma, que aí a energia desse GTP vai ser convertida em um ATP. O que o ciclo de Krebs faz de monta é isso aqui, ó, NADH. Ele produz bastante transportadores de elétrons. Então, tanto o NADH, que veio lá da glicólise, da quebra da glicose, quanto o NADH, da quebra completa do piruvato, certo? Do acetil-CoA que entrou no ciclo de Krebs. A CO2 e elétrons, tudo isso vai cair na cadeia transportadora de elétrons e na cadeia transportadora de elétrons e o processo quimiosmótico, que tem daí a presença da ATP sintase, você vai ter a produção de grandes quantidades de ATP e o oxigênio recebe esses elétrons no final e vira água, certo? Basicamente isso. Na via fermentativa não tem oxigênio, certo? Ou mesmo que tenha oxigênio, a gente não usa ele. E o que vai acontecer? O elétron que foi produzido na glicólise, ó, tá vendo aqui? É o mesmo NAD aqui, ó, só que agora eu estou numa via fermentativa. Você já produz ATP na glicólise, certo? Veja, a glicólise que está sendo mostrada aqui é a mesma glicólise que aconteceu inicialmente aqui. Então, esse mesmo elétron que produziu aqui, esse mesmo ATP produziu nas duas vias, tá? Então, como a glicólise produz tanto NAD quanto ATP, certo? Você já tem energia produzida aqui. Por isso que a fermentação é menos rentável do ponto de vista energético, porque toda a energia que está nessa segunda parte aqui, ó, da respiração, não tem aqui. A tua energia está sendo produzida só aqui. E aí o que vai acontecer? Acontece que você começa a acumular prótons, certo? Acumular prótons, não, desculpe. Acumular elétrons nos transportadores de elétrons e começa a faltar esses caras aqui oxidados para você poder reduzir, para você poder colocar mais elétrons nele. Então eu preciso recuperar o NADH em NAD, certo? E eu vou descarregar os elétrons, certo? Junto com o seu próton, né, associado no ácido pirúvico ou em outro derivado bioquímico daquela via fermentativa. E aí você vai ter os produtos finais da fermentação e a vida que segue, certo?
nova molécula de glicose vai ser quebrada, mais ATP vai ser produzido, e mais elétrons vão ser liberados, mais transportadores de elétrons serão reduzidos, vai faltar transportadores de elétrons, eles vão jogar os seus elétrons na molécula orgânica, vai formar NAD de novo, e você consegue fazer uma nova quebra de glicose e assim sucessivamente, ok? Então, enquanto houver substrato, teoricamente, você vai ter a possibilidade dessa reação estar acontecendo. Beleza. Então, aí a gente sempre fala assim, glicose, né? Ah, glicose é a fonte de energia. Mas será que é só a glicose a fonte de energia? Não, né? A gente tem também, né, outras moléculas bioquímicas que entram nas vias de produção de energia em diversos pontos. Por exemplo, proteínas. Proteínas a gente não leva em consideração, invariavelmente, elas como sendo fontes energéticas. Mas se você tiver carência de carbonos oriundos de carboidratos ou lipídios, você vai degradar suas proteínas para conseguir produzir energia, porque o corpo não quer morrer. Então, se ele tem lá proteína disponível, ele vai acabar utilizando, certo, essa proteína. Então, os aminoácidos podem entrar, certo, como precursores de ácido pirúvico, podem entrar como precursores de grupo acetil ou podem entrar como precursores das moléculas do ciclo de Krebs, certo? E aí, certo, ele está fornecendo as suas cadeias carbônicas para a remoção dos elétrons, certo? Por isso que então, proteínas também fornecem energia, mas como elas são muito importantes do ponto de vista estrutural, a gente usa elas com parcimônia. Carboidratos, eles são os mais rápidos para serem utilizados porque eles são solúveis em água, né? E se a gente olha para a célula, ainda mais uma célula bacteriana, 70% em média é água, é mais fácil de mobilizar energia, certo? Via açúcares. E aí a gente tem glicólise, certo? Formação de ácido pirúvico, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Se eu tenho lipídios, certo? Os lipídios, quando eles estão armazenados na forma de triglicerídeos, ou quando eles estão disponíveis na forma de triglicerídeos, para eu poder utilizar a cadeia lipídica, eu tenho que quebrar esse triglicerídeo e daí libera uma molécula de glicerol. E esse glicerol pode ser convertido em gliceraldeído 3-fosfato e eu aproveitar a cadeia carbônica do glicerol também na via de produção de energia. E o mais importante para mim, o ácido graxo. E esse ácido graxo, certo, por sua vez, ele vai fornecer carbonos para a produção de acetil, certo? E aí a coenzima se liga nesse acetil e vai cair no ciclo de Krebs e vai produzir um monte de elétrons, certo? Considerando que uma molécula de ácido graxo consegue produzir várias moléculas de acetil, 8, 9, certo? Dependendo do tamanho da cadeia carbônica dela, e uma glicose consegue produzir só 2 moléculas de acetil, os ácidos graxos, eles são, do ponto de vista de armazenamento energético, muito mais eficientes, certo? Eles fornecem muito mais energia. E o processo de degradação desses ácidos graxos a gente chama de beta-oxidação, certo? Você vai quebrando, certo, a molécula de ácido graxo sempre na ligação beta, por isso que a gente chama de beta-oxidação, que é a segunda ligação da cadeia carbônica a partir da porção do ácido graxo. Ok. Então, fontes energéticas, proteínas, carboidratos e lipídios são boas fontes de energia, considerando, certo, um organismo heterotrófico, certo? O autotrófico também, né, vai fazer essas vias. A grande diferença é que no autotrófico ele vai conseguir produzir, né, as suas cadeias carbônicas utilizando energia, certo, de fonte luminosa. A fermentação, então, por sua vez, ela não usa o oxigênio como aceptor final de elétrons, e os elétrons que foram produzidos serão descarregados na molécula orgânica disponível. E aí, olha só, está aqui o ácido pirúvico produzido por todas essas bactériazinhas aqui, ó, certo? Recebendo os elétrons, certo? O que ele vai produzir?
Então, Streptococcus, Lactobacillus, Bacillus, você tem fermentação lática. Saccharomyces, certo? E aí é levedura, não falando de bactéria. Está produzindo álcool, certo? Fermentação alcoólica. Propionibacterium, certo? Olha o nome dela, propione, porque ela produz ácido propiônico, certo? Você consegue produzir ácido acético, acetobacter, né? Bactérias que vão produzir vinagre. O Clostridium, certo? Clostridium produz ácido butírico, butanol, acetona, álcool isopropílico, certo? Então, vejam a quantidade de moléculas que a gente consegue produzir a partir de uma espécie não, né? De um gênero de bactéria. Porque daí, algumas espécies desse gênero produzem um ou outro, né? Dessas moléculas. A Escherichia, a Salmonella, certo? Lá, etanol, ácido lático, ácido succínico, ácido acético, CO2, hidrogênio. Então, tudo vai depender do quê? Do genoma dessa bactéria, quais são as enzimas que ela tem, né, escondidinhas ali na sua estrutura e que ela consiga fazer esse processo fermentativo. A Enterobacter, etanol, ácido lático, ácido fórmico, butanediol, acetoína, CO2, hidrogênio. Tá? Então, isso é fermentação. E aí, assim, só aproveitando, né, quando a gente fala do ponto de vista industrial, o termo fermentação, ele se vulgarizou para qualquer processo em que eu tenha um micro-organismo envolvido e que esteja acontecendo em um reator, certo? Então você vai falar de fermentadores. Fermentadores são grandes reatores. Mesmo que a reação que está acontecendo lá não seja uma fermentação. Por exemplo, está crescendo biomassa. Estou produzindo uma biomassa bacteriana, uma biomassa fúngica. Eu estou numa fermentação, certo? Estou numa batelada ali. Esse é um termo que ficou meio que vulgarizado, certo? Mas é o que, no ponto de vista industrial, se usa, tá? Mas só entenda isso. Às vezes você vai conversar ali com um engenheiro químico, um químico que está trabalhando numa indústria, e ele fala assim, não, porque os nossos fermentadores, isso aqui. Aí você já vai pensar nessa via aqui. Não necessariamente, tá? Ele está falando, os nossos fermentadores, está falando dos reatores que eles utilizam. A reação que ele pode estar tentando explicar pode não ter nada a ver com o que eu estou falando aqui. Beleza. Então, uma característica, certo, dos micro-organismos e que faz parte da vida, que eu falei para vocês, é a fissão binária. Desculpe, a multiplicação, né? Por ser um organismo vivo, ele se multiplica. E por ser bactérias, estamos falando de bactérias, essas bactérias sofrem fissão binária. Veja só, aqui nessa imagem, você tem já o resultante da fissão binária, ela está terminando aqui de separar suas paredes e vai formar aqui, certo, dois bacilozinhos, né, que se formaram. Então, o que você tem, né, nessa reprodução? A primeira coisa é duplicar o seu cromossomo, seu cromossomo único. Duplicou esse cromossomo, você começa a produzir um septo, certo, da parede celular. Mas não é assim tão simples, não é só o septo, certo, da parede, não é só peptidoglicano. Antigamente a gente não admitia a existência de citoesqueleto nas bactérias, não se admitia porque não se conhecia, tá? Hoje a gente sabe que existem proteínas específicas que participam desse processo, que eu já vou mostrar na próxima imagem. Então elas também formam um anelzinho contrátil que vai separando o citoplasma dessas duas células. E aí você separa o citoplasma, certo? Você tem a duplicação de membranas, você forma uma nova parede e separou, beleza? Vou mostrar outro exemplo aqui. Fui pro lado errado. Olha só. Então, nesse exemplo, ele está representando exatamente essas proteínas, certo? Que participam da divisão, certo? Do nucleóide, da divisão do citoplasma, certo? Então, perceba que você tem o que se chama de divisomo, certo? E esse anel da proteína FTSZ, que vai gerar esse ponto de contração e separação, certo? Então você tem uma organização
tá? De citoesqueleto, mas não nos citoesqueletos clássicos das células animais que a gente estuda, certo? Temos outras moléculas aí presentes. E a gente chama de ciclo de vida, certo? O tempo de vida que uma bactéria ela leva do seu surgimento até a formação de uma nova célula filha. Então, veja, essa bactéria aqui, ela leva 80 minutos. 80 minutos é o seu tempo de vida. Então, essa célulazinha que acabou de surgir, daqui a 80 minutos ela vai fazer uma nova divisão, certo? E assim sucessivamente. Dessa forma, nós temos um crescimento exponencial, né, de bactérias quando elas formam as colônias. Lembra da aula ali em que nós fizemos contaminação na mão, de lavagem das mãos, né? Então, cada unidadezinha formadora de colônia que saiu do dedo, né, e ficou presa na placa de cultura, ela deu origem a uma colônia, certo? Então, primeiro ela era uma célula, aí depois ela formou duas, e aí essas duas, cada uma delas, se multiplicaram e formou 4. E dessas 4, cada uma se multiplica, forma 8 e 16, e assim por diante. Por isso que se chama crescimento exponencial, porque a cada ciclo, todas as células que se formaram potencialmente também se multiplicarão, certo? E aí, o tempo de duplicação de uma coli, por exemplo, é de 20 minutos, certo? Micobactéria tuberculose, o tempo de duplicação, de 18 horas. Então, do ponto de vista de crescimento, a Escherichia coli, se tivesse presente ali, certo, na mão, rapidamente formaria uma colônia, certo? É muita célula, certo? É absurdamente muita célula. E o que vai, né, interferir nessa velocidade de duplicação? Primeiro, disponibilidade de nutrientes. Segundo, temperatura. Terceiro, pH. E aí você tem fatores ambientais que podem estar interferindo de uma maneira geral, certo? Como disponibilidade de oxigênio, pressão, então, onde que ele está crescendo, certo? Se é um ambiente intracelular, se é um ambiente extracelular, se tem sistema imunológico envolvido, se não tem sistema imunológico envolvido, certo? Você tem outras situações que vão interferir significativamente. Mas as coisas mais importantes, tem comidinha, a temperatura está ideal e o pH está ajustado, essa criatura vai crescer, certo? E é o que a gente se preocupa nos reatores, na indústria, certo? É ter substrato, controlar a temperatura e manter o pH constante. Outra coisa que a gente se preocupa no crescimento, né? Quando você vai fazer cultivo celular, você vai se preocupar exatamente com essas mesmas coisas. Então, o bichinho cresce, certo? Rapidamente, exatamente porque você está oferecendo para ele essas condições. Veja só, aqui essa representação visual, né? Então, em 5 ciclos de divisão, certo? Nós chegamos ali em 32 células. E aí, a gente diz que esse ciclo, né, de crescimento, ele vai ter uma curva definida. E essa curva está definida na disponibilidade de nutrientes. Só que o que acontece? Vamos pensar principalmente em aspectos de saúde pública, né? Vamos pensar em patogênese. Uma bactéria foi inalada. Então, uma bactéria que ataca o nosso sistema respiratório. Inalei ela. Ela caiu no meu trato respiratório. Digamos que seja uma bactéria que provoque uma laringite, uma faringite, certo? Alguma infecção na garganta. Você já deve ter tido placas bacterianas na garganta, teve que tomar antibiótico porque, né, deu aquela infeccionada básica. Num primeiro momento, quando essa bactéria encosta na tua mucosa, ela precisa se adaptar àquele ambiente. Ela não chega ali e já sai se multiplicando. Ela encosta, ela se adere, aí
ela vai começar a preparar as suas estruturas para aquele ambiente, ou seja, se ela tem que ajustar o pH interno porque o ambiente está muito ácido, muito básico, se ela precisa produzir determinadas enzimas em virtude dos nutrientes que estão ali disponíveis. E aí ela começa também a se preocupar com o processo de duplicação. Então, esse tempo de adaptação do micro-organismo ao ambiente em que ele está fixado, nós chamamos de fase lag. E veja, fase de intensa atividade metabólica, porque ela está fazendo tudo isso que eu falei. Está tendo que fazer síntese de novas enzimas, produzindo ali novas proteínas, se estruturando para poder começar a fazer os ciclos de divisão celular. E aí quando ela, tô saudável aqui, ó, me adaptei, já sei tudo que eu preciso para me multiplicar, ela entra na fase log, certo? E aí, fase log é a fase rápida de proliferação, em que essas células vão passar por esses ciclos ali naquele tempo que eu falei para você. Então, a Escherichia coli, 20 minutos. Isso significa que a coli, antes dela entrar nesses ciclos de 20 minutos, ela teve uma fase lag. Então, a primeira divisão não durou 20 minutos, durou bem mais, certo? Mas depois que ela fez a primeira divisão, aí ela vai embora, certo? Então, ela vai crescendo. E até quando que ela vai crescendo? Enquanto houver disponibilidade de nutrientes, enquanto houver condições adequadas, enquanto o pH estiver adequado, certo? Enquanto nenhum outro fator ambiental esteja ali interferindo, enquanto não houver defesa do sistema imunológico, ela vai crescer, certo? Então a tendência das bactérias é, na disponibilidade de nutrientes, ela vai crescer indefinidamente, certo? Se tudo tiver ok. Só que as coisas não ficam ok, ad eterno. Por quê? Porque a própria célula tem o seu ciclo de vida e ela também vai começar a morrer. E os nutrientes vão começar a se estabilizar no meio. E aí, o tempo em que as bactérias já não conseguem mais formar novas células a uma velocidade maior do que as células estão morrendo, vai gerar um platô de crescimento. E esse platô de crescimento é o que nós chamamos de fase estacionária, certo? Em que você ainda tem nutrientes disponíveis, mas a velocidade de crescimento se torna semelhante à velocidade de morte e equilibra o tamanho da população. Só que daí os nutrientes vão começar a acabar. E a fase de formação de novas células se torna mais lenta do que a fase de morte. E aí você tem um declínio no número de células viáveis, certo? Muito mais rapidamente do que a formação de novas células. Então essa aqui é a curva, a famosa curva de crescimento bacteriano, certo? Número 1, fase lag, certo? A fase de adaptação. Fase 2, fase log, a fase de crescimento logarítmico de rápida expansão. Fase 3, estacionária. E fase 4, a fase de morte, certo? Então você tem aqui esses ciclos. Obviamente que se eu interferir nas condições de crescimento na fase lag, na fase log, ela pode mudar sua vida já, certo? Entrar em fase de morte. Se eu tiver um antibiótico disponível já na fase lag, ela não vai entrar nem na fase log. Então, veja, quando o pessoal fala em uso de antibióticos na criação de aves de corte, por exemplo. Imagine a quantidade de micro-organismo que tem, certo, no trato digestório de uma galinha, certo, de um frango de corte. Pensa na quantidade de nutrientes que essas bactérias, que esses micro-organismos usam para o seu crescimento, para a sua proliferação e que não é utilizado pela ave. Então, o pessoal que trabalha com zootecnia, o pessoal da veterinária que trabalha com animais de corte, com crescimento, eles não pensam no antibiótico só como tratamento para doenças. Eles olham no antibiótico até na questão de ganho de peso. Porque se eu estou dizendo que as bactérias vão crescer enquanto houver nutrientes, e eu estou com o meu frango ali dando nutriente, significa que essas bactérias elas vão
se estabilizar pelo tempo de vida delas, certo? Elas vão se estabilizar ali pelo core sensing que elas desenvolvem em comunidade e vão ficar comendo junto com o frango, certo? Então o frango está se alimentando e elas dentro dele estão se alimentando do que o frango está alimentando. Algumas coisas ela converte para o frango poder usar, certo? Que aí a gente está falando, né, dos probióticos, aqueles micro-organismos que são importantes para as vias. Mas existem outros que estão ali só para se alimentar e utilizar essa energia para a sua proliferação, para a formação de novas células. Então, se eu impeço que essas células se proliferem, eu vou estar deixando com que essa ave use toda a energia que eu estou disponibilizando para ela para a conversão de massa muscular. Por isso que frangos de corte que fazem uso, certo, de antibióticos crescem muito mais rápidos do ponto de vista de ganho de peso do que animais que não usam, certo? Então é só para entender, certo? Por que usam tanto antibiótico na avicultura, por exemplo? Essa é uma das justificativas além do controle de doenças. Beleza? Então, já que a gente entendeu que existe um metabolismo, que existem diferentes formas desse metabolismo e que existe um crescimento, certo? Aí a gente tem a união tanto do processo de crescimento com as vias metabólicas, certo? Que é o que a gente chama de crescimento aeróbio e crescimento anaeróbio. O que significa isso? Vamos lá, pensa do ponto de vista evolutivo. A atmosfera terrestre, ela inicialmente não tinha oxigênio, certo? Em grandes quantidades. E ainda assim, as primeiras células surgiram. Então, as primeiras células surgiram independentes da presença do oxigênio. Se desenvolveram, ok, certo? E aí, o que aconteceu? Essas células foram evoluindo, sofrendo mutações, se diferenciando, e apareceram os primeiros organismos fotossintéticos. Tá? Isso até esse ano que passou. Porque esse ano que passou, uma descoberta muito importante na parte da geoquímica, em que descobriram rochas nas profundezas do oceano. Na verdade, essas rochas já foram descobertas há muito, muito tempo. Elas já são mineradas, inclusive. Só que não havia sido comprovado que elas eram capazes de produzir oxigênio na profundeza dos oceanos. E agora a gente sabe, certo, que por eletrólise realizada pelos minerais presentes nessa rocha, existe a produção de oxigênio independente de organismos vivos. Certo? Até então, as provas científicas que nós tínhamos indicavam que o oxigênio só teve um aumento vertiginoso na atmosfera terrestre a partir do surgimento das primeiras células fotossintéticas, certo? E agora, certo, com esta nova descoberta, pode ser que isso seja revisto, tá? Então, tipo, o pessoal que trabalha com evolução celular, eles com certeza estão olhando para esse dado, estão tentando recalcular as suas hipóteses, certo, as suas teses, para poder adequar tanto a eletrólise quanto a fotossíntese como processo de produção de oxigênio. Então, quando começou a surgir o oxigênio, certo, a maioria dos organismos existentes eram anaeróbios. Alguns se desenvolveram e conseguiram produzir oxigênio como uma via para aumentar a capacidade de produção de energia e assim por diante. Só qual que é o problema? Eles não conheciam o oxigênio ainda, né? O oxigênio acabou de ser apresentado. O oxigênio é um bicho do dianho, certo? O termo oxidativo não é à toa, certo? O oxigênio oxida, certo? Ele tem elétrons disponíveis, ele forma radicais livres de oxigênio, então ele tem uma capacidade oxidativa muito grande. E isso é um veneno para todas as células, inclusive para as nossas, certo? O oxigênio, se você não controlar a produção de radicais livres, se você não contrabalancear esses radicais, ele só vai detonar suas células. Então, as bactérias anaeróbias, tá? Anaeróbias, quando elas entram em contato com o oxigênio, elas simplesmente morrem, certo? Porque o oxigênio oxida suas estruturas, certo? Faz peroxidação de lipídios, faz alterações de ácidos nucleicos. O oxigênio é do dianho, certo? Lembra a história da água oxigenada, que você pegava, colocava água oxigenada no tecido
para fazer a limpeza e aí ele matava as bactérias, por que pararam de usar água oxigenada? Porque tem bactéria que não está nem aí com a presença do oxigênio. Não adianta você jogar oxigênio lá, certo? As bactérias anaeróbias vão morrer. Acabou. Mas as bactérias aeróbias, elas vão olhar para aquele oxigênio todo e vão... Opa, festa da bolinha, certo? Então você não tem tanta eficácia oxidativa. E por que você não tem tanta eficácia oxidativa? Porque essas células aeróbias, elas são resultado da evolução, da convivência das células anaeróbias com a presença do oxigênio. E essas células, certo, em ciclos reprodutivos e evolutivos, em que foram sofrendo mutações positivas e permitindo adaptações, desenvolveram sistemas enzimáticos capazes de degradar o oxigênio. E esses sistemas enzimáticos os mais importantes são superóxido de dismutase e catalase, certo? Então, aí a gente tem as aeróbias obrigatórias, são aquelas que usam o oxigênio nas vias de respiração para produzir ATP, certo? E que produzem as enzimas capazes de contrabalancear. As aeróbias facultativas, certo? Por sua vez, são aquelas bactérias que são capazes de crescer na presença ou na ausência de oxigênio, porque elas conseguem fazer vias metabólicas de produção de energia que independem da presença do oxigênio, pode ser a respiração anaeróbia, pode ser processos fermentativos, mas que se houver oxigênio, ela tem ou superóxido de dismutase, ou catalase, ou ambas, para fazer o seu controle. Tá? Então, é isso que diferencia, né, o crescimento aeróbio e o crescimento anaeróbio. É a célula conseguir suportar a presença do oxigênio no meio. Beleza. Então, agora que a gente já entendeu, certo? As regras do metabolismo, certo? A regra de crescimento e que o oxigênio interfere, a presença dele, certo? No crescimento bacteriano. Como é que você poderia, em termos de aula, né, adaptar e fazer alguma coisa para os seus alunos sem ter grandes custos? Né? Então vamos pensar, preciso de nutrientes, preciso de controle de temperatura, preciso de controle de pH. No laboratório, certo? Na universidade ali, com os recursos que nós temos, a gente consegue ter meios de culturas industrializados, certo? E aí esses meios são quimicamente definidos, eles você diz, eu quero que cresça fungo, certo? Você tem lá, por exemplo, o saborrodestrose, que cresce muito bem fungo, PDA, que cresce muito bem fungo. Eu quero crescer bactéria, tem o BHI, certo? Cresce bem bactérias. Eu posso usar o Miller-Hinton, que é super nutritivo, cresce bem bactérias. McConkey, certo? Tem N meios definidos, quimicamente definidos. Tem outras classificações de meios, com meio complexo, que vai permitir que a maioria dos quimioterotróficos cresçam, meios redutores, que é redutor porque consegue eliminar o oxigênio que pode estar presente, daí você vai ter o crescimento de anaeróbios, certo? Então a gente tem um meio específico para fazer crescimento de anaeróbios. Você tem meios seletivos, em que você vai colocar determinados nutrientes que vão crescer especificamente determinados. Por exemplo, agar sangue, quando você coloca sangue, tem micro-organismos que precisam do grupo M como fonte de proteína, de nutrientes em geral, certo? Fontes de carbono, utilizam ferro. Então ele se torna seletivo porque nem todos os micro-organismos vão crescer ali e alguns têm preferência por esse tipo de meio. Diferencial, certo? Porque daí você pode fazer com que as colônias cresçam em cores diferentes. Por exemplo, tem um meio de cultura que é utilizado para cândida, e cândida é fungo, tá? Levedura, em que é o cromagar. As cândidas, elas, dependendo da espécie, elas vão formar cores diferentes, porque esse meio ele oferece para ela substratos que são utilizados por um tipo ou outro, e quando ela degrada aquele substrato, ela vai expressar uma cor de colônia, não porque aquela levedura sempre vai ter aquela cor de colônia, mas porque aquela levedura, ao fazer aquela via metabólica nesse meio diferencial, ela acaba produzindo
a coloração resultante aí dessa degradação. E os meios enriquecidos, certo? É que você pega lá um meio, vou pegar assim, ó, o Miller-Hinton, por exemplo. Miller-Hinton é um meio muito utilizado para fazer antibiograma, certo? Nós vamos fazer um antibiograma ainda nas nossas aulas práticas. E se eu quiser fazer com que um grupo específico de bactérias cresça no Miller-Hinton para fazer um antibiograma, eu posso, por exemplo, adicionar sangue no Miller-Hinton. Então, eu estou enriquecendo um meio já existente para conseguir fazer com que um grupo específico de bactérias cresçam naquele meio para poder utilizar e fazer o meu teste fim, certo? Com ele especificamente. Tá? Então, é isso. Esses são os tipos de meios de cultura, né, que a gente tem. Um meio de cultura aqui, certo? Bastante amplo, utilizado, certo? Para crescimento de bactéria. Ele tem peptona, certo? Então, a gente está falando de proteína, 5 gramas, certo? Extrato de carne, também, certo? Proteína, mas aí você tem vitaminas, você tem outros microelementos que vêm junto com o extrato de carne. Cloreto de sódio, certo? Sal. Agar, porque o agar que vai fazer a gelificação, vai deixar esse meio rígido. E água, certo? Então, veja, você tem aqui 5 gramas de peptona, 3 gramas de extrato de carne, 8 gramas de sal, 15 gramas de agar. Tudo isso em 1 litro de água. Ferve tudo isso, certo? A fervura já vai esterilizar o meio. Plaqueia, certo? Verte em placas de cultura. E você tem a tua placa preparada, certo? O teu material preparado. Ah, putz, legal, isso aqui é um meio... Mas peptona é cara, certo? Vou comprar o extrato de carne do ponto de vista laboratorial, não é tão baratinho. Cloreto de sódio, ok, de boa. E agar, né, também pegar o agar de laboratório é um agarzinho um pouquinho mais caro. Você pode fazer isso alternativamente, certo? Então tem uma adaptação de meio de cultura, certo? Até foi um aluno da licenciatura anos atrás que eu orientei e que ele testou várias receitinhas de meio de cultura alternativa que tinha na internet. Porque o pessoal propõe várias possibilidades. Se você procurar meio de cultura alternativo, certo? Meio de cultura para aulas em escola, certo? Vai aparecer gelatina, certo? Vamos usar gelatina. A gente testou. É uma porcaria. Por que é uma porcaria? Porque a gelatina em temperatura ambiente, ela dissolve, ela derrete. A gelatina ela é sólida quando fria, certo? Ela tem essa capacidade de polimerização e mantém essa polimerização quando ela está fria. Se você pega um dia quente, ou se você vai dar aula, certo? No interior do estado, numa região mais quente, vai liquefazer tudo, certo? Você não vai conseguir observar plaquinhas, colônias, bonitinho para demonstrar para os alunos. Então, a gente encontrou vários meios e a gente adaptou, certo, um meio específico e fez assim, ó. 100 ml de água destilada, 1 grama de caldo de carne quinor, marge, certo, da marca, da tua preferência, e 2 gramas de agar-agar. Esse agar-agar vai nessas lojinhas aí de produtos naturais e pede. Eu queria agar. As pessoas comem agar para que ele enche no estômago e reduza a fome, né? Dê uma sensação de saciedade, daí a pessoa ela vai comer menos. Se você pegar e colocar tudo isso aqui, certo? Num frasquinho, ferver e verter, certo? Numa placa, só que, claro, como você tem um monte de partículas do caldo de carne, você tem que filtrar, certo? Então você dissolve tudo, certo? Filtra, depois de filtrado, ferve e daí verte em placa, certo? E aqui a gente até adaptou placas, certo? A gente pegou e ferveu também tampas, certo? Tampas de margarina, tampas de Hellmann's e cobriu com filme plástico. Ó, ficou feio, mas funcionou. Então, tipo, putz, eu tô numa região extremamente carente, eu não tenho recurso, eu consigo até comprar para fazer para uma turma, mas eu tenho 8 turmas.
É muita coisa para fazer. Cara, testa isso aqui. Você vai ver que é possível que você consiga fazer a demonstração, certo, para os seus alunos numa boa. Então, esse aqui é o agar caseiro, né? Isso, aí você consegue fazer isso porque olha o caldo de carne, a composição do caldo de carne. Você tem carboidratos, você tem gorduras, certo? E já tem lá o sal, né? Por isso que você consegue fazer esse meio de maneira extremamente fácil. Então é isso. Tá? Do ponto de vista de metabolismo, dos micro-organismos, fui bem genérico, tá? A gente tem outras características muito importantes do micro-organismo, mas aí elas, para aplicação para ensino fundamental e médio, já não são tão importantes, certo? Do que essa visão mais genérica que eu passei para vocês aqui, certo? Quando você pensa, por exemplo, em micro-organismos, eles podem ser classificados como termófilos, mesófilos, certo? E aí eu estou falando de temperatura, certo? Se ele consegue crescer em uma temperatura elevada, certo? Um extremófilo, termófilo, certo? Se ele cresce na temperatura do nosso corpo, certo? Mesófilo. Eu tenho lá micro-organismos que crescem em meio ácido, acidófilos, micro-organismos que crescem em meio básico, basófilos. Eu tenho micro-organismos que gostam de crescer com presença de CO2, são capnofílicos, certo? Então tem N coisas do metabolismo assim, para se discutir a mais, ok? Só que eu dei uma sintetizada nessa aula para a licenciatura, exatamente pensando no que é mais importante para ser aplicado, certo? Para as crianças no seu no seu estágio de desenvolvimento ali, e o que está previsto nas diretrizes curriculares para o ensino de microbiologia. Beleza? Então, esse era o meu último slide dessa atividade de metabolismo bacteriano. A próxima, a gente vai falar sobre patogênese bacteriana e resistência. Beleza? Ok? Valeu. Um abraço. Até logo.